Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, uma igreja pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, uma igreja bíblica, fiel, relevante, uma igreja missionária, uma igreja acolhedora, uma igreja que cuida de gente como você. Será uma grande alegria receber você na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Certamente você vai ser impactado pela palavra de Deus e pela acolhida tão fraterna que esta igreja oferece a todas as pessoas que chegam. Eu tenho a bênção e o privilégio de participar com o reverendo Arival do pastoreio desta preciosa igreja que tem sido uma bênção para o Brasil e para o mundo. O programa Trocando Ideias tem como objetivo responder algumas perguntas que nos são enviadas. E no programa de hoje, nós vamos tratar de 3 perguntas. A primeira delas vem da Eneida de Castro. Pastor, sinto muita solidão. Minha família é desestruturada, não tenho amigos. Minha vida sentimental sempre foi horrível. Sou muito infeliz. O que eu faço? Bom, Eneida, muito obrigado pela sua honestidade, pela sua sinceridade em abrir o coração e em fazer-nos esta pergunta tão pessoal. A primeira coisa que eu gostaria de lhe dizer é que você não é a única pessoa que tem este problema, que vem de uma família, como você disse, desestruturada, disfuncional. É claro que tudo isso reflete na vida da gente, trazendo dores, angústias, pesares. Entretanto, você não precisa ser um produto da sua família. Nós não somos daqueles que subscrevem a ideia de que o homem é produto do meio. Você pode florescer, você pode ser diferente, você pode ser uma influenciadora na sua casa. Você pode, em vez de sofrer os esbarros dos dramas da sua família, começar a mudar o cenário da sua família. Essa mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Na medida que você tomar uma decisão de buscar a sua felicidade, não nas pessoas, não dentro de você, mas em Cristo Jesus, você vai perceber que a sua vida vai mudar. E quando a sua vida mudar, a sua família vai começar a mudar. Eu fico olhando a história de José do Egito. Ele também cresceu numa família disfuncional. Seus irmãos eram pessoas de uma vida completamente contrária aos padrões, aos princípios absolutos da fé. Mais do que isso, ele era odiado pelos seus irmãos. Mas ele foi uma bênção na sua casa. Ele foi uma bênção quando foi levado para o Egito, seja na casa de seu patrão, seja até mesmo na prisão. E no momento oportuno, Deus o exaltou para fazer diferença não só naquele país, mas no mundo inteiro. Então, minha palavra para você, Eneida, a felicidade está em Cristo. A felicidade, você pode desfrutá-la, apesar do ambiente difícil do seu lar, até que ele seja transformado. Segundo, busque novos amigos. Para você ter amigos, você precisa ser amiga. Então, compartilhe o seu coração, abra o seu coração para alguém de confiança, crie pontes de amizade, estabeleça novos rumos para a sua vida, procure uma igreja que acolha você. Se você não tem uma igreja ainda, procure-nos na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Se você não mora em São Paulo, faça contato conosco, nós queremos ajudar você a superar essas dores e a ter uma nova jornada na sua vida, na busca
e no encontro da verdadeira felicidade. A segunda pergunta vem da Gessiane Lopes. Pastor, nós cristãos devemos ter medo da morte? Gessiane, a morte, diz a Bíblia, que é o rei dos terrores. Ainda a Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte entrou no mundo por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. É claro que a morte nos traz muito sofrimento. É claro que você e eu choramos quando alguém da nossa família ou um amigo próximo morre. Então a morte nos impõe ainda esta dor, essa angústia de tirar das nossas mãos, dos nossos braços, aqueles a quem amamos. Porém, nós cristãos não devemos e não precisamos ter medo da morte. Sabe por quê? Porque a morte já foi vencida. A Bíblia diz que Jesus Cristo entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte ao ressuscitar, vitoriosa e triunfantemente, inaugurando a imortalidade. Agora Jesus é a ressurreição e a vida. E aquele que vive, aquele que crê nele, não morrerá eternamente. Por isso o apóstolo Paulo diz, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ela foi tragada pela vitória. Então, o que é morrer agora para um cristão? Primeiro, a Bíblia diz, lá em Apocalipse 14, 13, que morrer é uma felicidade, é uma bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor. Para quê? Para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Também cito para você, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Paulo diz, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Em outras palavras, na linguagem de Paulo em 2 Coríntios 5, é deixar uma tenda rota para morar numa casa permanente, eterna nos céus, feita não por mãos humanas, porque o nosso corpo da ressurreição será um corpo incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. De acordo com Filipenses 1:23, morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então o cristão não tem medo da morte. Ele entende que morrer não é o fim. A morte não tem a última palavra, nem o túmulo gelado será o nosso último endereço. Terceira pergunta vem da Cláudia Lemos. Pastor, nesses últimos tempos a igreja evangélica tem crescido muito, mas nem sempre quantidade pode ser um sinal positivo. Qual é o verdadeiro crescimento da igreja? Muito obrigado, Cláudia, por essa pergunta. Você está coberta de razão. Quantidade não é sinônimo de qualidade. E Deus não quer apenas crescimento numérico. A julgar por crescimento numérico, as seitas também estão crescendo. O crescimento da igreja precisa ser saudável. Ou seja, o crescimento precisa demonstrar que as pessoas não estão apenas sendo agregadas à igreja, mas transformadas pelo poder do Evangelho. O Senhor não quer fãs, o Senhor não precisa de admiradores, o Senhor exige discípulos, gente convertida, transformada, que está caminhando rumo à maturidade cristã. Então, o crescimento saudável implica numa mudança de vida, através da conversão, uma transformação progressiva de vida, através da santificação. Apenas pregar uma mensagem palatável, popular, para atrair as multidões, não oferecendo a elas o verdadeiro evangelho, passando pelo arrependimento e pela fé salvadora, pela verdadeira e genuína conversão, é um falso crescimento da igreja. Nós não podemos nos satisfazer apenas com o crescimento numérico, precisamos também do crescimento espiritual da igreja. Um crescimento que traga glória para Deus,
traga salvação para os perdidos e traga edificação para o povo de Deus. Pois bem, este é o programa Trocando Ideias e nós gostaríamos de dizer a você que teremos muito prazer em responder sua pergunta. Envia para nós e nós teremos o privilégio de responder a sua pergunta aqui no programa Trocando Ideias. Eu quero aproveitar esse momento final para reiterar o convite a você visitar a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Fica lá na Avenida das Nações Unidas, 6.151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. Nós temos cultos todos os domingos, 8h30 da manhã, 11 da manhã, 4h30 da tarde e 7 horas da noite. Também nós temos 2 escolas bíblicas dominicais, 9h40 da manhã e 5h40 da tarde. Conexão com Deus toda segunda, 20 horas. Mulher Esperança, toda terça, 2h30 da tarde. É uma igreja para você e para sua família. Nós queremos ajudar você nessa caminhada cristã. Uma igreja que tem pregado com fidelidade a palavra de Deus, uma igreja que tem investido na obra missionária, uma igreja que vai receber você, abençoar você e a sua família. Nós aguardamos você. Venha nos conhecer, venha nos fazer uma visita. Se você não mora em São Paulo, você pode seguir o nosso canal de YouTube, você pode seguir as nossas redes sociais, porque nós temos ali um rico acervo de muitas, centenas de mensagens para abençoar e edificar o seu coração. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.